Fala galera, Weber do canal Vencendo Obstáculos, espero que estejam todos bem. Mais um vídeo para o canal Vencendo Obstáculos. No vídeo de hoje a gente vai tratar um pouco sobre tutela coletiva. Antes de adentrar especificamente ao conteúdo do vídeo, eu vou falar um pouco do porquê de fazer esse vídeo. Quem acompanha o canal vê que eu estava fazendo um resumo do CDC. E por que eu estava fazendo um resumo do CDC? Quando eu comecei a estudar tutela coletiva, eu me lembrei do microsistema da tutela coletiva. E o CDC é uma das normas que tratam sobre a defesa dos interesses, direitos e interesses difusos e coletivos. Então, eu pretendi fazer um resumo do CDC, mas depois eu acabei voltando àquele pensamento anterior, no sentido de que eu deveria pegar a prova que eu fiz do MPRJ 36, para partir da prova, pegar as questões da prova, resolver, ir às normas, e aí, a partir dessas normas, eu estudar o entorno do que caiu na prova. Então, eu abandonei, nesse primeiro momento, essa postura de fazer o resumo do CDC, para que eu possa estudar efetivamente o que caiu na prova. E vocês vão ver que eu acho que eu tive a postura mais correta, porque caíram 10 questões de tutela coletiva na prova, e 10% da prova, foram mais de 10% da prova, na verdade não foram 100 questões, foram 80 questões, então é algo que vale muito a pena dar uma olhada. Uma outra questão com relação à estratégia de estudo é que é uma expressão que eu não gosto muito de usar, porque é algo que é horrível, mas assim, é uma estratégia das pessoas que querem atravessar um rio, a questão do boi de piranha. Então, assim, é uma questão boi de piranha que no universo de 10 questões, se você deixar uma de fora, você não perde muito. É algo que, assim, eu teria que pesquisar muito para resolver, e como a gente não tem tempo, está fazendo estudo reverso, o melhor é deixar aquela questão de lado e estudar o que efetivamente cai. Poxa, velho, mas você vai deixar tudo de lado? Não vai estudar improbidade administrativa, lei anticorrupção? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que para resolver aquele tipo de questão, vocês vão ver que eu teria que fazer uma pesquisa muito mais ampla, e a gente não tem tempo para isso. Tem tempo para ler lei anticorrupção, leis de improbidade administrativa, o decreto que esmiuça as questões da lei anticorrupção agora. E tão fundo na matéria, isso aí é para o MPRJ 38, se é que a gente não vai conseguir a vaga nesse 37. Então, prosseguindo no conteúdo, eu peguei o título mais importante, que é a defesa do consumidor em juízo. Tem lá disposições gerais, que é bem relevante, que traz lá o conceito de direito difuso, direito coletivo, direito individual homogêneo. Não tem lá o conceito, eu deixei o conceito para estudar quando eu for fazer o resumo do livro Processo Coletivo, do Daniel Assunção, Daniel Amorim. Então, eu só peguei lá o artigo 81, a gente falou um pouco sobre o artigo 81 no vídeo do CDC, quem não assistiu, eu vou deixar o card aí para vocês darem uma olhada. Prosseguindo, eu deixei esse artigo 81, que ele é importantíssimo, acabei de falar, né, que ele traz lá o conceito lá de interesse, o direito difuso, coletivo, não fala muito sobre direito individual homogêneo, só fala que é o decorrente de origem comum. E ali ele traz os requisitos para que sejam considerados direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Prosseguindo, tutela coletiva MPRJ 36. Essa daí foi a primeira questão, a Lei Nacional de Saneamento Básico, essa lei que está aí, 11.445 de 2007, ela traz alguns conceitos bacanas, e para resolver a questão falava que o prazo é um prazo de 2 anos. Na verdade, a lei fala que o prazo é de 1 ano, o artigo está aí, o artigo 45, parágrafo 6º, e o que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo com cada uma dessas questões. Quando eu for fazer o vídeo dessa questão que está aí, a primeira questão, eu vou fazer um resumo do que a gente fez. E se estudar o capítulo dos aspectos técnicos que está aí do lado, é justamente para estudar o entorno do que caiu, porque
Se for cobrado algo parecido, mas não necessariamente a mesma coisa, a gente já vai saber um pouco do entorno. Então, embaixo, os reajustes, fala que o intervalo mínimo é de 6 meses, na verdade de 12 meses, e ali está o capítulo que trata desse assunto. Quando eu for fazer o vídeo, mais uma vez, eu vou fazer o resumo desse capítulo que está aí, daquele outro capítulo 7º lá, e o que mais houver de relevante nessa Lei Nacional de Saneamento Básico, eu vou destacar. Então, prosseguindo, a gente tem aí o outro quadro com as outras alternativas. Ele fala que poderão negociar com o prestador mediante contrato, exatamente a redação do artigo 41. Vejam que a questão ela ficou adstrita basicamente a esses dois capítulos, né? O capítulo 6º e o capítulo 7º. Então, eles são capítulos que são importantes para a prova, vale muito a pena resumi-los para fazer essa prova que está chegando aí. Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico e a instalação hidráulica ligada à rede pública poderá ser também alimentada por outras fontes. Então, a primeira assertiva, ela é correta, realmente não integra. Mas a segunda está errada, porque não pode ser alimentada. Então, isso está lá no 45, parágrafo 2º. É um capítulo também que a gente deve resumir. O Plano Regional de Saneamento Básico deverá contemplar um ou mais componentes do saneamento básico, com vistas à otimização do planejamento das prestações de serviços. Na verdade, ele não deverá contemplar, ele poderá contemplar, é o que fala o artigo 17, parágrafo 1º, é mais um capítulo que a gente vai destacar lá, o que há de importante, no vídeo próprio que a gente vai fazer especificamente dessa questão. Vamos para a questão seguinte. A respeito dos interesses transindividuais, a alternativa correta, a ação civil pública ou em uma ação coletiva, discutido por vez, apenas uma espécie de direito, não essa limitação na legislação. Se for lá na lei de ação popular, na lei de mandado de segurança, de mandado de injunção, ação civil pública, CDC, entre outros, vai ver que não é essa limitação. E há um princípio de direito processual civil que fala justamente o contrário. Você tem que otimizar, na verdade, não só os atos, mas o pedido. Tudo que você tiver que pedir, o ideal é que você peça numa só ação, porque você vai ficar o tempo inteiro acionando o judiciário para tratar de um assunto que você poderia tratar na mesma ação. Vamos para o seguinte: os interesses apenas são considerados como difusos quando, além de terem objeto indivisível, não for possível proceder à identificação das pessoas ligadas à mesma relação fática. Então é só dar uma lida no artigo 81, parágrafo único, inciso 1º, que chega à conclusão com relação a essa questão aí. Eles têm realmente natureza indivisível, o direito, o interesse, ele tem natureza indivisível, e os titulares realmente são pessoas indeterminadas. Então, vamos para a seguinte, vamos para frente que atrás vem gente. Podem ser considerados subespécie, não é subespécie do interesse público. Na verdade, pode haver coincidência, mas nem sempre ocorre essa coincidência. E os direitos difusos, eles podem, inclusive, ser exercidos contra o próprio Estado. Quando a gente for estudar interesse público em direito administrativo, a gente vai ver que o Estado ele tem interesse público primário e tem interesse público secundário. Então, nem sempre o interesse público ele vai prevalecer, porque às vezes pode ser o interesse público secundário que está em conflito com o interesse público primário. Então, é algo que é interessante para dar uma olhada lá em direito administrativo. Então, o único elemento caracterizador, sob o ponto de vista processual, interesses transindividuais serem compartilhados por vários titulares individuais, mesmo em situação fática ou jurídica. Na verdade, são alguns critérios, né? A natureza indivisível, se conhece ou não os titulares, e também a origem desses direitos, porque se for lá no direito ao interesse individual homogêneo, vai ver que a origem é comum, então também tem que saber a origem do direito. Então isso daí está errado por esse motivo. Esse aí, interesse coletivo individual homogêneo, objeto divisível, seus titulares são invariavelmente determinados, tem que dar uma lida lá no 81, inciso 2º e 3º para dar uma olhada, porque na verdade
no caso dos direitos e interesses individuais homogêneos, há uma diferenciação com relação aos interesses coletivos. Então, quando coloca os dois na mesma alternativa e fala que eles têm a mesma natureza, já é um pouquinho equivocado, já é algo a se cortar. Vamos seguir, porque tem bastante questão ainda. Aí fala da associação de moradores, eu não vou ler isso tudo, mas na verdade o interesse aí ele é individual homogêneo. Tem um RESP que eu vou deixar lá no final da questão. Eu não vou ler questão por questão para a gente otimizar, mas a resposta dessa questão aí é a letra E está nesse recurso especial que está aí. Aí o que acontece? Nesse RESP aí, ele não fala que o MP ele não pode defender em juízo direito individual homogêneo. Ele fala, na verdade, que tem que ter essa relevância social objetiva e subjetiva. Porque se for um interesse individual homogêneo, que os titulares eles podem ir em juízo para buscar essa defesa desses seus direitos, e não tem essa relevância social, não tem por que o Ministério Público se preocupar com esse tipo de ação, esse tipo de direito e interesse. Se voltarmos lá na A, B, C, D e E, a gente vai ver o porquê de as outras questões estarem equivocadas. Então vamos dar uma retornada lá na quando o direito individual homogêneo é disponível, considera-se incabível. Não considera-se incabível. Tem a questão da relevância social, objetiva e subjetiva lá. Então isso daqui a gente já corta. O fato de a taxa ser cobrada de forma proporcional à área faz com que os danos não sejam idênticos. Óbice da existência de direitos individuais homogêneos. Não é óbice ao reconhecimento da existência de direitos individuais homogêneos, porque a origem desse direito é comum, então dá para reconhecer. Como se trata de direito individual homogêneo, isso daí beleza, a gente viu lá no RESP que realmente é direito individual homogêneo. A cobrança atingiu inúmeros moradores, não há legitimidade, porque não é isso que faz com que o MP tenha legitimidade ativa. Na verdade, a questão da relevância social, objetiva e subjetiva. Então, corta, tira daí isso daí não serve pra gente não. Como se trata de direito coletivo dos moradores do bairro ABC, a legitimação não é automática, e o direito é individual homogêneo, como a gente já viu no RESP. Então essa daí corta também, a gente só ficaria com a letra E, que é a resposta da questão. Vamos para frente que atrás vem gente. Aí é uma lei que é importante, a Lei Orgânica da Assistência Social. Essa lei ela trata do benefício assistencial do LOAS, do benefício de prestação continuada, e a gente vai ver que ela vai servir também para resolver uma outra questão. Aqui só caiu esse capítulo, o capítulo da organização e da gestão. Mas será que o examinador vai realmente utilizar novamente esse capítulo para fazer essa nova prova? Muito provável que não, mas já que ele caiu na prova, a gente precisa saber, porque afinal de contas concurso não se faz para passar, mas se faz até passar. Então a gente pode de repente enfrentar no MPRJ 38, pode enfrentar no outro concurso do TJRJ. Se futuramente a gente for fazer outros concursos fora do estado do Rio de Janeiro, a gente também pode enfrentar essa questão. Então a gente tem que saber esse capítulo 3. Mas qual foi a ideia que eu tive com relação a esse capítulo 3? Se ele está preocupado, se o examinador está preocupado com a organização e com a gestão da Lei Orgânica da Assistência Social, será que isso não cai também na saúde, não cai na educação? Porque a gente tem que ir lá na ordem social e ver como que a ordem social está estruturada. A ordem social que eu digo na Constituição da República. Então, como que está estruturada? Não tem só a assistência social, tem a previdência social, tem também a saúde, tem também a questão da educação e do desporto. Então, tá lá nos pontos da tutela coletiva no edital do MP, o que eu vou fazer? Quando eu for tratar dessa questão 72, eu vou pegar o que eu achei de importante nesse capítulo 3º, vou buscar nessas outras normas que disciplinam essa parte da ordem social e vou verificar se há algo parecido. Se houver algo parecido, eu também vou destacar o que é importante para fazer um vídeo legal
para que, se for objeto de indagação na prova, a gente esteja cercado devidamente com conhecimento. Então, ali fala que são 20 membros, na verdade são 18, eu destaquei qual é o artigo aí. Aí ele fala que vinculação, a entidade deverá simplesmente constituir-se com não. Lá fala quais são os requisitos nesse artigo 6º-B. Vamos para frente, o C. A instância coordenadora é o Ministério da Cidadania? Não, na verdade é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O dispositivo legal que fala qual é está aí na tela. A letra D é a correta, também o dispositivo está na tela. É o conjunto de serviços, definição. Não, aí ele inverteu o conceito. Tem a proteção social especial e tem a proteção social básica. Aí, na verdade, ele trouxe o conceito de proteção social básica. Então, inverteu o conceito para arriscar e tá fora. Beleza? Vamos para a seguinte. Na seguinte, assinale a alternativa correta. Possibilita, fiscalize. Pô, beleza, é isso que está lá no artigo 59. Tem que dar uma olhada nessa fiscalização da gestão fiscal, na Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e o entorno também. O entorno trata do Ministério Público, então vamos dar uma lida no entorno também. Como que a gente faz isso? Entra na Lei de Responsabilidade Fiscal, não há necessidade de ler toda, dá um Ctrl+F e escreve Ministério Público. Escrever o Ministério Público, o que tiver a respeito do Ministério Público é algo que importa para a gente para a prova. A outra questão na questão orçamentária que a gente pode dar uma olhada com relação ao Ministério Público, o que me vem à cabeça é a Lei 4320. A Lei 4320, dá um Ctrl+F também e pesquisar lá sobre o Ministério Público, a atuação do Ministério Público, que de repente pode cair na prova. Eu faço isso porque geralmente a gente está na correria, né? Tem que otimizar o estudo, tem que ter estratégia também. E assim, eu dou graças a Deus porque eu realmente dou muita sorte em prova. Na prova do TJ de Minas Gerais de 2021, para juiz substituto, eu não tinha a menor noção de segunda fase. Eu vou fazer um vídeo sobre a experiência que eu tive no TJ de Minas Gerais. O MEG me ajudou bastante a fazer essa segunda fase, mas o que me ajudou também a tirar a nota, eu fiquei por 0,6 de ter a prova de sentença civil e criminal corrigida, mas eu tinha alguns pontos ali para recorrer, eu apresentei recurso, eles não foram analisados porque a etapa foi anulada, mas eu creio que pelo menos de improbidade administrativa, que me daria 0,6 pontos que eu precisei, eles iriam me dar. Eu acho que eu fundamentei bem o recurso, eu vou compartilhar isso lá no vídeo. E assim, o que eu fiz? Eu tinha pouco tempo, eu não tinha como estudar tudo do edital, e 80% do que eu achei que fosse cair na prova da segunda fase, graças a Deus caiu, e eu pude performar bem. Vocês vão ver o mole que eu dei. Eu também dei um mole nessa prova. Você tem que responder a pergunta correta no campo específico. Eu respondi uma outra questão no campo específico. Isso daí foi um vacilo. Vocês vão ver, quem foi enfrentar a segunda fase não deu o mesmo mole que eu dei. Vão ver que foi bacana lá e é algo que a gente leva para não cometer novamente. Mas voltando ao conteúdo dessa questão específica aqui, é isso daí, é pesquisar nas normas o que tem uma possibilidade maior de cair. E de onde eu estou tirando isso? Da minha cabeça? Não é da minha cabeça. Em cotejo com o que já foi pedido na prova pelo examinador, eu vou chegar à conclusão de que aquilo dali é mais importante ou menos importante. Então, requisitos da representatividade adequada e pertinência temática serão estudados quando eu for fazer o resumo do processo coletivo, daquele livrinho lá no final do vídeo que vocês vão ver de novo, que eu vou mostrar minha foto. Agora, com relação a liminar é com ou sem justificação prévia, tá? Esse artigo 12 aí. Quando eu for tratar especificamente dessa questão aí, eu vou também trazer esse artigo 12 da Lei de Ação Civil Pública e o entorno, porque se for objeto de indagação, a gente está devidamente cercado com o conhecimento necessário. No slide seguinte, litisconsórcio inicial, ulterior, chamamento ao processo, devedor
co-devedor solidário, desistência motivada, realmente não se admite a desistência motivada. Quando ocorrer a desistência, o Ministério Público, se ele não estiver atuando como parte, ele deve necessariamente atuar no polo ativo, tomar o polo ativo para si e prosseguir com a demanda coletiva. Admite-se o litisconsórcio inicial e ulterior, a gente vê lá no artigo 94 do CDC que são publicados editais para que os interessados eles possam fazer parte da demanda, eles não necessariamente precisam começar como litisconsorte, admite-se o litisconsórcio ulterior e também admite-se o chamamento ao processo dos codevedores solidários, porque toda ação que for para defender o direito ao interesse coletivo, ela é admitida. Além de toda ação, toda movimentação para que a tutela seja de fato cumprida, deve ser também observada. Então, no seguinte, a questão da litispendência não ocorre, o 104 ele é expresso a respeito dessa questão da litispendência e não está sujeito ao princípio da congruência. O que é esse princípio da congruência ou adstrição? O juiz, quando ele vai julgar uma causa, ele não pode julgar o que vem na cabeça dele. Qual foi o pedido, a causa de pedir e quem são as partes? Ele não pode condenar um terceiro que não participou da lide. A sentença, ela produz efeitos com relação àqueles que atuaram na lide. Na tutela dos direitos e interesses coletivos, isso é um pouco diferente e a gente vai estudar isso quando eu for fazer um vídeo dessa questão aí. É lá também na defesa desses direitos e interesses em juízo. Na questão seguinte é a responsabilidade por danos ambientais. O risco, tem que fixar isso, o risco é integral. A responsabilidade por danos ambientais, ela pode ser civil, administrativa ou penal. A civil é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa, mas as outras duas elas são subjetivas. O que significa? Tem que se perquirir sobre a culpa do agente. Isso é relevante, isso é importante, isso me ajudou a performar bem na questão de direito ambiental que eu fiz na segunda fase da prova do TJ de Minas Gerais de 2021. Então é algo que é muito relevante e também vai ajudar a resolver essa questão que está aí. Essa questão é o seguinte, um camarada, ele requeriu uma licença ambiental para construir um posto. Só que o posto ele foi construído com desmatamento de uma área de Mata Atlântica. Isso não pode. Em face do dano ocasionado, foi imposta administrativamente multa. Responsabilidade administrativa, responsabilidade civil objetiva, administrativa subjetiva e a penal também subjetiva. Então, com base na situação hipotética e entendimento da STJ, é correto afirmar que a multa deve ser imposta exclusivamente ao agente público pela concessão da licença, erro grosseiro. A questão fala que é erro grosseiro? A questão não fala que ocorreu o erro grosseiro, então eu não posso tirar isso da minha cabeça e aplicar exclusivamente ao agente público. Essa questão aí, ela teve alteração de gabarito e o gabarito passou a ser esse B que está aí. A licença foi concedida regularmente, houve exclusão da responsabilidade pelo nexo causal por fato de terceiro. Então, o terceiro é que concedeu a licença. O camarada que construiu o posto não significa que ele não vai ser responsabilizado, mas ele não pode ser responsabilizado administrativamente, porque ali não houve a culpa dele, não ficou configurada a culpa dele. Então, por isso que essa resposta daí é a resposta correta. A multa não foi corretamente aplicada, João, então isso daí exclui. Em função da natureza do risco integral, pode alegar administrativamente? Não pode. E em questão de risco integral não é excludente, não tem jeito, ele vai responder, mas aí a questão é que é uma responsabilidade administrativa. Ele pode alegar fato de terceiro para não responder administrativamente. Agora, na questão da administração civil e penal, da responsabilidade civil e penal,
é outra história. Aí ele vai responder lá de acordo com a responsabilidade objetiva e, no caso da penal, com a responsabilidade subjetiva. Responsabilidade ser objetiva é objetiva? Não é objetiva, é subjetiva. Não, a multa, ela não foi uma multa civil, ela foi uma multa administrativa. Então a responsabilidade é a responsabilidade subjetiva. Isso daí tem que riscar também. Indo para a próxima. Programa de integridade. Lembra da questão do boi de piranha? É justamente essa daí que é a questão do boi de piranha. A correta eu vou apontar. As outras eu até deixei um pouco de argumentação aí que eu encontrei na internet, mas essa é a questão boi de piranha. É uma questão que para mim, pelo menos, foi muito complexa. E com relação a essa questão, quando eu for especificamente falar sobre ela no vídeo, dessa questão aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a lei anticorrupção, o decreto e algumas coisas que tratam do assunto, como a lei de improbidade administrativa, que teve uma recente alteração. Esse daí eu falo que eu tive sorte, por quê? Porque improbidade administrativa foi a minha matéria de TCC, né? E além disso é uma matéria com que eu trabalho na Justiça Federal, então assim, eu pensei que iria cair na segunda fase de Minas, e houve duas questões que caíram, tanto a de direito administrativo como a de direito constitucional, abordaram o tema e eu performei bem, e eu poderia ter ganhado mais 0,6 pontos na questão de improbidade administrativa, e eu não ganhei, eu recorri, fundamentei, e eu aguardava que fosse provido o recurso, mas a segunda fase foi anulada. Vocês vão ver isso melhor quando eu for tratar lá no vídeo do TJMG, experiência TJMG 2021, beleza? Eu não vou ficar falando muito sobre essa questão aqui, porque como ela é uma questão boi de piranha, a gente deixa ela de lado. Eu só vou dar uma passada na questão, essa letra D, que foi a resposta apontada como correta. 75, José, essa daqui é interessante. José, pessoa com deficiência moderada, estatuto da pessoa com deficiência. A mãe está desempregada, ele recebe o LOAS 8472, vai começar a trabalhar em uma loja em remuneração de 2 salários mínimos. E segurado obrigatório, situação hipotética, e eu apontei auxílio inclusão porque a lei trata desse auxílio aí. Ele e sua mãe terão direito a receber atendimento prioritário? Errado. Aí eu coloquei o dispositivo. Isso é importante porque, relembrando, quando eu for fazer um vídeo específico da questão, eu vou pegar esses dispositivos que eu apontei, vou esmiuçar e vou apontar o que há de mais importante neles. Deverá receber auxílio inclusão, não desconte qualquer contribuição, beleza. Gera direito a pagamento de abono anual? Errado, não gera. Tá o dispositivo aí do lado. Poderá acumular o recebimento do auxílio inclusão com BPC, já que sua mãe está desempregada? Está errado. É vedado o recebimento simultâneo do LOAS com o auxílio inclusão. O dispositivo está aí. Essa daí é a correta, 50% do LOAS, poderá ter direito que será devido, seu valor tal, é isso daí. Sua mãe tem assegurado o atendimento prioritário na tramitação processual em todos os procedimentos. Mas, Weber, por que poderá ter direito ao auxílio reclusão? Porque ele vai deixar de receber o LOAS. Ele vai deixar de receber o LOAS. Ele não pode acumular com o LOAS. Mas a partir do momento que ele está recebendo 2 salários mínimos, a gente vê que lá a Lei Orgânica da Assistência Social coloca como requisito de miserabilidade o fato de a pessoa ganhar 1/4 do salário mínimo. É claro que a gente sabe que o STF já tem uma decisão de relatoria do ministro Gilmar Mendes que fala que esses requisitos não são os únicos necessários e suficientes para a concessão do benefício. Como objetivo prestar essa assistência para pessoas em condição de miserabilidade, pode ser que, muito embora 1/4 do salário mínimo seja, na verdade, superior, a família ganhe além de 1/4 do salário mínimo, né, a renda per capita seja superior a 1/4 do salário mínimo, o juiz, no caso concreto, identifica que aquela família se insere na situação de miserabilidade. Então, ele já decidiu, o Supremo já decidiu que o juiz, no caso concreto, pode, acima de 1/4 do salário mínimo, mas o juiz tem que fundamentar também, não é qualquer coisa. Por quê? Quando a gente lida com uma
com uma ação requerendo esse benefício assistencial, tem que se fazer 2 diligências. Dependendo do portador de necessidade especial, da pessoa com deficiência, há de se fazer uma perícia para ver se de fato ela é uma pessoa com deficiência, e também tem que se fazer, em todos os casos, né, LOAS idoso ou LOAS deficiente, deve-se fazer um mandado da verificação das condições socioeconômicas, para realmente identificar se a pessoa se insere naquela condição de miserabilidade, beleza? Então, nesse caso específico, ele vai passar a ganhar 2 salários mínimos. A mãe está desempregada, mas a renda per capita vai ser de 1 salário mínimo. Aí, muito provavelmente, ele vai deixar de receber. Por quê? Porque quem administra isso é o INSS. A partir do momento que entrar no registro do sistema do INSS, que ele ganha 2 salários mínimos, o INSS vai lá cancelar. Além dos 2 salários mínimos, ele vai fazer jus ao benefício de auxílio inclusão. Então, ele não iria ter como receber de fato os 2 salários mínimos, o auxílio inclusão e o LOAS. Atendimento prioritário não, já coloquei ele em cima, né? O 9º parágrafo 1º fala que no caso dos, se não me falha a memória, incisos 6º e 7º, que é justamente essa questão aí dos procedimentos judiciais, não tem atendimento prioritário na tramitação processual. Agora, atendimento prioritário com relação aos outros direitos que estão lá descritos, o acompanhante tem. Então, a gente finaliza aí, tem esse manual do processo coletivo que eu citei lá em cima, é um excelente livro. Eu também comprei o manual das ações constitucionais, é muito bom o livro. Então, finalizando aí, se gostaram do vídeo, deixa aquele like maroto, inscrevam-se no canal, ative o sininho de notificação para continuar recebendo os vídeos desse canal. São vídeos que ajudam em rotina de estudo, em preparação para concurso público. Tem pouco tempo? Como faz? Eu mostro aqui como eu faço, como eu acho melhor, e o índice de acerto ele é muito bom. Principalmente se a gente não cometer o erro que eu vou deixar em cima na experiência do TJRJ que eu fiz, né? Tem que ir bem alimentado para a prova, tem que ir descansado para a prova, o preparo ele não tem que ser só técnico, tem que chegar de forma antecipada no local da prova. O Google Maps ajuda, as bancas elas colocam lá o endereço de onde vai ser realizado o certame, entra com antecedência, vê ao redor, isso daí eu fiz, vê ao redor onde que você pode deixar o seu carro, se porventura você for de carro, se há um lugar para você se alimentar antes da prova, bastante água, não tem jeito, um chocolatezinho, eu sou chocolatra, mas um chocolatezinho na hora da prova vale muito para você ativar o cérebro, para você ficar ligado. Não vai ter como você tomar um cafezinho, mas se você puder tomar um cafezinho antes da prova para você também dar aquela ativada no cérebro, é bem legal, beleza? Então, se tiver gostado do vídeo também, deixa o comentário aí embaixo. Independentemente de ter gostado ou não do vídeo, deixa o comentário aí embaixo, porque ele é muito importante, muito relevante para esse canal, beleza? Weber do canal Vencendo Obstáculos, forte abraço e até o próximo vídeo.